Olá, sejam bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na Infor TV, da Informédia Rádio 106.3 FM. Já sabe, se quiser estar comigo à conversa sobre os seus projetos de cultura, é muito simples. Basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com e agendar a sua entrevista. Hoje, e espero que estando toda a gente muito bem desse lado, temos uma nova convidada. Vamos estar aqui à conversa, eu e levando até vocês poesia desta vez, temos um pouquinho de romance para falarmos de poemas. Do outro lado da linha, quem vem comigo? Ana Freitas. Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde estejamos no planeta. Como é que tu estás? Bem disposta? Sim, senhor. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Começo por agradecer, como é óbvio, a Rosa Familiar, mais conhecida por Flor, ao seu programa Culturando, por de facto ser este programa de cultura da Rádio Informédia. Portanto, muitos parabéns, Flor, e muitos parabéns, Rádio, por este programa, antes de mais. De resto, está-se bem, como se costuma agora dizer. Obrigada. Obrigada, Ana, por todos esses elogios em parte de agradecimentos que são sempre muito bem-vindos para quem faz este trabalho por amor, nem precisa de ter esses agradecimentos. Nós é que agradecemos vocês desse lado continuarem, mesmo apesar desta pandemia, a escrever, a divulgar, a levar a poesia para todo lado. E era isso mesmo que eu te ia perguntar, como é que foi estar no fundo, confinado, fechado, sem poder sair, sem poder ir às tertúlias? Foi inspirador? Escreveste mais? Como é que foi? Bom, então é assim, eu de facto tenho aproveitado bem. É óbvio que este motivo que nos leva e que nos obriga a estar mais por casa não é bom e a todos nos preocupa, como é óbvio. Particularmente, eu digo que foi uma oportunidade de eu fazer coisas que não tinha oportunidade de fazer antes, porque o tempo falta, porque corremos para aqui, para ali, para além, e o tempo falta. Ter que ficar mais tempo em casa tem-me ajudado a resolver algumas questões, como arrumar livros, escrever também, é verdade. Relativamente às sessões de poesia, nós adaptamos e nós somos seres que nos temos essa, aliás, a maior parte dos seres tem essa capacidade de adaptação e nós, seres humanos, também. Portanto, ou seja, relativamente às sessões de poesia, nós estamos a fazer sessões online e é evidente, todos nós pensamos que presencialmente é outra coisa, mas também é uma verdade que por exemplo, e posso dar o caso concreto de um poema na Vila, um grupo de poesia que existe, vai fazer 9 anos em fevereiro que vem, não deixamos de fazer nunca nenhuma sessão e temos aproveitado este não presencial, este online, para, no fundo, estabelecermos contactos com outras realidades, outros países. Não sei se, pronto, dar um exemplo, por exemplo, em maio nós tivemos a nossa sessão com o Rio de Janeiro, no Brasil. Em junho, com o grupo Cuca Macuca de Valongo. E agora em julho com Macau. Portanto, digamos que Valongo ainda poderia vir a Cruz, já tem acontecido termos cá pessoas do Norte, do Porto, a Conceição Lima de Vizela, etc. Mas para o Rio de Janeiro e, enfim, Macau, não é bem assim. Portanto, digamos que se tem aproveitado na medida do possível e tem-se, no fundo, tentado novos mundos, digamos. É um E bocadinho é, assim. e é bastante interessante porque numa dessas tertúlias eu estive presente e achei fantástico como é que de facto nós nos conseguimos adaptar e conseguimos mudar as nossas estratégias para que nada pare, e a poesia não parou, com a poesia online, que tem acontecido imensas tertúlias por aí, não só um poema na Vila, mas muitas outras que vão acontecendo, e eu acho que é bom isso continuar. Ana, tu nasceste, penso que, se não estou aqui e falha na minha memória, no Pinhão, uma terra bastante inspiradora. Será que trouxeste um pouco dessa beleza do Pinhão para os teus poemas? Sem dúvida, Flor. Portanto, digamos que
Para além de que opinião, e ainda hoje, é evidente que sou sempre suspeita, mas não haja dúvida que é uma zona bonita, não é? Património material da humanidade, tudo isso, mas sempre foi bonito e tem dois rios, o Rio Douro, o Rio Pinhão, e digamos que quem vive junto de rios usufrui-os, não é? Portanto, não haja dúvida que a infância nos marca e a minha escrita passa muito pelo Pinhão, não só, mas passa. Curiosamente, o meu último livro é Alfobres de Rios, né, de propósito. É isso mesmo, Ana. Nós vamos hoje falar de Alfobres de Rios, mas antes disto, antes de eu vos dizer um pouco sobre o que a Ana escreveu, estamos a falar com Ana Freitas, Alfobres de Rios, se calhar inspirado também nesta natureza tão fantástica que é a zona do Pinhão, e quem não conhece há que visitar, não é? Eu penso que agora estás numa zona diferente e talvez também muito inspiradora, com muita natureza. Podes revelar onde estás agora? Agora eu vivo em Cruz há 34 anos. Também tem rio. Para mim era essencial viver sempre numa terra que tenha água, ou rio, ou mar. Digamos que depois do Pinhão estive no Porto 2 anos, em Lisboa 10 anos e em Coruja estou há 34 anos. Portanto, mas todas estas terras me são muito gratas porque têm rio, porque eu penso que sem rio não sei se conseguiria viver, a verdade. Ainda voltando um bocadinho atrás, é evidente que eu, felizmente, ainda tenho a minha mãe no Pinhão e sempre que lá vou, é muito frequente eu escrever, porque todas aquelas memórias nos saltam, não é? Quando nós regressamos aos tempos de infância. E eu, no meu caso, fui muito feliz, não haja dúvida. E, portanto, tudo aquilo salta e, portanto, acontece. Ou seja, em todos os meus livros, o Pinhão está sempre presente, é uma verdade. E falamos com Ana Freitas, inspirada e inspiradora. A Ana Maria Teixeira Freitas nasceu em 1956, no Pinhão. Licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, curso de aperfeiçoamento de língua inglesa em Cambridge, Inglaterra, curso de aperfeiçoamento da língua alemã em Berlim, Alemanha, formação em tradução no curso de formação de formadores de tradutores, organizado pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Tradutores, toda ela ligada às letras. Ana, como é que começa a escrita, esta paixão? Já estás na área das escritas como profissional, isto já vem de tenra idade? É assim, eu sei que naquela zona da adolescência, mas penso que isso é frequente. O que é fato é que eu sempre li muito, isso é uma verdade. E o gosto pela leitura que me foi dado pelo meu pai, porque o meu pai, apesar de ter muito trabalho, e naquela altura é de recordar que só o domingo é que era dia de folga, ia sempre com regularidade, ia sempre que a carrinha da Gulbenkian, portanto, aquela itinerante, não é? Da Gulbenkian, e a opinião, o meu pai ia buscar livros, e eu ia com ele, e eu, de facto, mesmo os livros que o meu pai me dizia, não podes ler, estes não são para ti, ele escondia os meus, eu ia lá tentar, e lia-os, ia-os lendo sem ele saber. Digamos que o gosto da leitura está comigo desde muito jovem, muito pequena, desde que sabia ler. Depois, o escrever, é verdade que na adolescência, mas acho que isso é normal, é frequente toda a gente escrever um pouco sobre as emoções, etc. Mas, de facto, foi tardiamente que eu me debrucei sobre a escrita e comecei a escrever, talvez porque eu fiz o meu curso a trabalhar e a estudar, o tempo era pouco. Depois, porque me dediquei também à tradução e fui para o ensino, também fazia tradução. Portanto, o tempo, depois vieram os filhos, o tempo era pouco. E, portanto, digamos que foi apenas em 2008, sim, que eu comecei a escrever. Por desafio aqui de uma amiga para o Dia Internacional da Mulher, oh, Ana, escreve lá. Aliás, ela não me chamava Ana, era professora, escreva lá, se faz favor, um poema. Eu escrevi, pronto, e achei interessante, gostei. E pronto, e foi a partir daí. Foi, Ana, as línguas aqui também com um fascínio. Também escreves em inglês, em alemão?
como é que é? Eu sei que neste livro há aqui algo que não é português. É assim, eu já, curiosamente, o meu segundo livro também tem um poema que foi escrito originalmente em inglês para um grupo de alunos, para uma turma muito específica, e que teve a ver com um acontecimento britânico e que nós até foi transmitido, foi o casamento real do primeiro filho como é que é, o filho da Diana e pronto, como é que ele se chama? Agora não me Do recordo. Carlos. Exatamente, portanto, o filho mais velho, porque estamos numa aula e os miúdos, era uma turma do oitavo, nessa altura estava a dar também tanto não só o secundário, e disse: professora, é a hora que vai dar o casamento real, não podemos ir ver. Então fomos para o bar da escola e vimos, e depois, pelas reações dele, eles ficaram tão fascinados, aqueles olhos brilhavam, e eu então escrevi o meu primeiro poema em inglês. Este livro também tem em inglês, dedicado ao meu filho mais velho, porque fez o doutoramento e tudo teve que ser discutido em inglês. Pronto, eu então achei apropriada, porque eu também fiz muita tradução. Ele é de Química, também de Química, em inglês. Pronto, foi por isso. Olha, Ana, eu ia desafiar-te precisamente a ler-nos um poema, mas um poema que não seja do Alfobres de Rios, para que possamos também falar de outros livros dos quais tu também participas, como por exemplo antologias. Tu tens participado, tens vários poemas, oferece-nos lá um poema de uma dessas antologias. De uma dessas antologias, então vai este. Infância. Saudades do viver dos dias tranquilo, franco. A calmia perturbada pelo martelar ritmado nas pipas, o deslizar afetuoso da plaina nas aduelas, a carinhosamente talhou as camas das minhas bonecas de plástico, lindas. O lavar acariciante os cestos, vindimos, ansiosos por acalentar os filhos doces da labuta árdua. Sinfonia, entrecortada por zangas de irmãos, rostos teias de aranha do foge e esconde no escuro rastejante entre cubas e túneis. Alegria no brincar ao aro, ao cavalo de pau, no andar de trotineta caseira, que as magras economias espicaçavam o engenho. Na ida ao rio Pinhão, água límpida e cristalina, lavada pelo sabão das lavadeiras, que nos fazia nadar sem sabermos, mesmo sem as boias, refúgio da oficina mais próxima, no escorrega de papelão, nos inclinados lameiros bordejantes do Douro, tisnados pelo sol ímpio do estio. Infância, meu encantamento, a minha casa em construção, alicerces vitais, a vida que me faz viver assim. Muito obrigada. Muito, muito bom mesmo, Ana. Foram as antologias que foram o teu princípio na poesia, na escrita, com o poema físico no papel? Foram as antologias a rampa de lançamento para ti? Não, curiosamente foi mesmo o meu primeiro livro, foi O Círculo, portanto não foi de facto, eu já tenho participado posteriormente nisso, não, no papel foi o meu primeiro livro, agora como rampa de lançamento para a poesia, para além dessa amiga me ter convidado, foi porque depois, em 2009, fui a uma exposição. Estas coisas têm-me acontecido, se calhar como a maior parte das pessoas na vida, não é? Fui a uma exposição com um amigo que me convidou para a inauguração de uma exposição de artes plásticas e encontrei lá uma pessoa que foi dizer poemas. Eu achei tão bonito e fui-lhe perguntar. E eu, entretanto, aqui a Junta de Freguesia de Cruz tinha-me pedido para organizar uma exposição para o 25 de Abril, cujo tema eu lhe dei o nome de Liberdade, e então eu estava a organizar a exposição e achei que seria interessante na inauguração desse ano, 2009, termos alguém a dizer poemas. Convidei esse senhor, ficámos grandes amigos, e que veio e que depois me disse: olha, eu tenho umas sessões de poesia em Oeiras, gostaria muito que começasse a ir e estar e tal, que é as noites com poemas, esse amigo é o Jorge Castro, e então assim foi, pronto, a partir daí entusiasmei-me e de facto, pronto, aconteceu assim.
E assim que tudo começa, de facto, a poesia é mágica e muitas das vezes traz-nos aqueles sonhos que nós queremos concretizar. Estamos com Ana Freitas, só agora se ligou connosco, seja muito bem-vindo, está no Culturando e estamos a falar de poesia. Ana Freitas, que tem este projeto, um poema na Vila, desde 2012. Ana, mentora e coordenadora, como é que surge este projeto, como é que surgiu esta ideia e como é que está a correr? Está a correr bem? É para continuar? Conta-nos tudo sobre este projeto. Então, ok, eu em 2012 pensei que seria interessante, Coruche não tinha nada a nível da poesia e um pouco inspirado pelas outras sessões de poesia onde eu ia, achei que poderia fazer sentido em Coruche. Falei com uma amiga minha que tinha um café, que era o Café da Vila, essa amiga, a Graça Mansidão, que entretanto lhe disse: ó Graça, e se nós fizéssemos aqui no café uma sessão? Ah, porque não? Isso pode ser interessante. Pronto, tudo bem, fizemos. E de facto toda a gente me dizia, os amigos do Eiras, não faças mensal, faz assim só de vez em quando, senão as pessoas fartam-se da poesia. Disse, ok, pronto, tudo bem. Fizemos a primeira sessão, portanto foi em fevereiro de 2012, o tema foi Poesia à Solta, o café encheu-se, o café levava 50 pessoas, encheu-se, e no final as pessoas perguntavam, e para o mês que vem? E eu disse, pois, para o mês que vem, pronto, pode ser para o mês que vem, porque não? E assim o mensal se instituiu, toda a gente me dizia que era muita coisa. Não, de facto tem corrido muito bem. Uma verdade é essa, nós temos uma média de 55 pessoas por sessão, que em qualquer parte eu sei porque vou a muitas, é bastante gente, e maioritariamente são de Coruche. Para além do mais, o fascínio destas sessões, para mim, pessoalmente, é, sobretudo, ser muito frequente em cada sessão aparecer alguém que não gosta de poesia, vai por curiosidade e começa a gostar, começa a escrever, começa a ler, e isso de facto, é de facto muito gratificante para mim. Ver pessoas que não gostavam, porque depois é assim, a poesia, como a Flor disseste muito bem, a poesia é magia. E as pessoas que vão e, eu não gosto, não sei se vou. O que é que acontece? Vão e no fim sentem-se muito bem. E dizem, olha, de facto, pronto, para a próxima eu venho. E assim nós vamos tendo sempre pessoas online. Eu lamento é muito que, de facto, há um grupo de pessoas mais idosas, não é? Que não estão muito ligados às tecnologias e que não querem, pronto, porque não têm condições, algumas os filhos ajudam, mas outras não, isso assim não, pronto, tenho muita pena que ultimamente elas não tenham podido estar connosco. Para além do mais, também diria que tem sido muito enriquecedor para todos nós, porque não era obrigatório ter convidado, mas o que é fato é que as pessoas iam lá e diziam, olha, se precisar eu posso vir cá falar sobre isto. Se quiser, eu venho cá falar sobre aquilo. Portanto, e por que não ter um convidado? Portanto, as nossas sessões, isto era suposto em um tema sempre, e temos tido sempre um convidado, que geralmente são pessoas muito interessantes e que, no fundo, aprendemos todos muito uns com os outros. Eu penso que isso também tem sido muito enriquecedor. E então, quando é os nossos aniversários, fazemos questão de ter sempre alguém de renome a nível da poesia. Já tivemos Nuno Júdice, já tivemos José Saramago, em que esteve cá connosco a Pilar del Rio, e o Miguel Real, que de facto é o especialista em Saramago, sei lá, muitos mais. E também tem sido muito. E no aniversário fazemos outra coisa, promovemos sempre uma exposição de artes plásticas que tem vindo em crescendo, cada vez com mais pessoas, que geralmente fica 3 semanas, um mês aberto ao público, com o mesmo tema da sessão, e tem sido muito interessante também. Penso que tem corrido bastante bem. Aliás, assim as pessoas o dizem. É evidente que eu sou suspeita, mas é verdade que as pessoas também o dizem. Isso dizem é porque de facto é mesmo Ana Freitas que coordena este poema na Vila, também participa nas noites com poemas
Poetas Sem Rede, que são outros grupos também de poesia. Participa em sessões de poesia, tem poemas publicados em várias antologias, organiza a poesia e escreve os livros de poemas, que é para isso mesmo que estamos aqui, para divulgar os seus livros, já com 3 livros de poesia escritos. Ana é uma apaixonada por divulgar, e porque falamos em divulgar, chegou-me assim um passarinho que me diz que também a Ana também já fez rádio. Era a divulgar poesia, Ana? Também, embora nessa altura eu não escrevesse, também tive de fato um programa em 1990 aqui na Rádio Voz de Sorraia, a rádio local, que se chamava Turbilhão, e também era temático. Portanto, na altura eu lembro que houve vários tipos de programas, mas eu colocava sempre música e dizia sempre um poema ou 2. Portanto, por exemplo, a temática da mulher esteve sempre muito presente, os livros sempre muito presente, a criança sempre muito presente, os direitos humanos também. Este programa durou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, foi também uma experiência muito gratificante, é verdade. É sempre muito interessante nós podermos também divulgar os outros, e para além disso a Ana, além de divulgar fazendo estas tertúlias, também vai prefaciando livros conforme é convidada, escreve para jornais, fez rádio, tudo sempre naquela de divulgar, que é aquilo que nós queremos, que a nossa literatura não pare. Vamos a um poema, vou-te convidar a mais um poema, pode ser, Ana? Pode sim, pode ser do livro? Sim, pode ser de outro livro. De outro livro, muito bem. Então eu vou dizer o Renasce, pronto, e falei na temática da mulher, porque é uma preocupação de toda a sociedade, como é óbvio, não é? E quer nós queiramos, quer não, as coisas evoluíram, mas a violência doméstica é qualquer coisa que nos aflige, eu diria mais, envergonha a todos, envergonha. E então eu escrevi em 2013 este poema, que está no meu livro Cintilações, e que entretanto se chama Renasce. Eu dedico a todas as mulheres e homens livres. Renasce. Sorri, mulher, levanta os olhos do chão, banha-te no sol de cada dia e renasce. Procura na tristeza uma réstia de alegria e sorri. Faz das tuas lágrimas a mesa farta que deste. Converte a amargura em sonhos roubados e renasce. Transforma os teus medos em gritos de esperança e sorri. Transforma as injustiças em asas de condor e voa. Sim, sorri, renasce, sonha, voa. A vida que te é devida. Lindíssimo, muito obrigada Ana Freitas, está connosco aqui no Culturante, só agora se ligou, já sabe, fique connosco, porque estamos a falar de poesia e a Ana Freitas tem novidades, porque apresentou, divulga aqui 3 livros de poesia, O Círculo, Cintilações e Alfobres de Rios. Eu começo pelo primeiro, O Círculo, que teve uma crítica de alguém muito especial, que é poeta, Jorge Viegas. Como é que tu viste e como é que tu recebeste, Ana, esta crítica tão construtiva quando ele leu o teu livro? Eu em tudo na vida recebo bem as críticas e gosto que as pessoas critiquem. Ou seja, eu acho que quando alguém nos dá uma opinião, seja ela qual for, é porque se interessa e se preocupa connosco. E para mim, essas críticas, digamos que são ensinamentos. Eu aprendo sempre com o que as pessoas dizem, ou de melhor ou de pior, porque não é? As críticas não têm que ser. Então, mas foi muito, e sobretudo fico muito contente, porque a maior parte das vezes eu não estou à espera que as pessoas me digam alguma coisa sobre o livro, e então é sempre muito interessante, é verdade. Ana, diz-me, por favor, como é que tu sentes o coração quando alguém chega perto de ti e diz: eu tenho o teu livro, eu li o teu livro, como é que é este sentimento?
É um coração cheio. Se calhar é muito difícil nós conseguirmos expressar, mas é muito bom. É uma sensação muito boa, muito boa. No fundo, eu pessoalmente não escrevo para publicar, é uma verdade, não é? Escrevo, vou escrevendo, as coisas surgem, eu às vezes estou tempos sem escrever, outras vezes escrevo, pronto. Mas não é propriamente com esse objetivo, não é? Eu sei que há pessoas que escrevem porque precisam de publicar um livro. Não, não é o caso. Vou escrevendo e depois chega a uma certa altura, eu acho que há uma certa uniformidade nos poemas e eu escolho os poemas e publico. Pronto, isso é verdade. Evidente, todos nós, quando publicamos, gostamos que eles sejam conhecidos, senão não o fazíamos, não é? Pronto, e os livros ficam arrumados. Para mim, quando estão publicados, os livros estão arrumados. E é evidente que fico muito contente, não vale a pena falsas modéstias, fico muito contente quando as pessoas dizem que leram o livro, claro que fico. Que bom, que bom. E o Círculo é o primeiro livro de Ana Freitas. Ana, qual é ou qual foi aquela mensagem base que tu quiseste colocar neste livro para levar aos leitores? É assim, o meu primeiro livro é de facto um livro muito intimista, diria mesmo. É muito a infância, como é óbvio. É, é, digamos que tenho uma parte, eu não escrevo muito sobre as minhas emoções em termos de amor e vida privada, não escrevo, mas aqui tenho alguns, verdade. E, e também tenho sempre, isso também é outro aspecto comum, algo que me acompanha e acompanhará, penso eu, que é sempre em relação àquilo que me preocupa no mundo. Isso também tenho sempre em todos eles, isso é geral. Mas este livro tem por acaso tem uma particularidade, é que eu entretanto eu convidei uns amigos, selecionei uns poemas e convidei uns amigos para fazerem qualquer coisa nas artes plásticas sobre esses poemas. Então tenho aqui uns quantos, eu não sei até se dá para ver, por exemplo, tenho aqui sobre uns poemas que uns amigos fizeram, não sei se dá para ver assim. Estes dois trabalhos são meus, por acaso são meus, aqui assim. Posso desafiar-te a leres um poema desse livro, do Círculo, e depois nós podemos incluir no teu poema também essas imagens para que os nossos ouvintes possam observar melhor e vislumbrar-se com a beleza também da pintura, da qual também vamos falar daqui a pouco, porque a Ana, para além de escrever, ela também pinta. Então, é assim, deste meu livro, aos meus alunos, eu fui professora durante 30 anos e tenho mais 10 de outra profissão, mas como professora e foi algo que me disse muito, continuo a gostar muito de ensinar, como é óbvio. Então eu escrevi isto aos meus alunos em 2011. Ser professora, sonho de criança, escolha de adulta em democracia, crença no futuro. Esperança na vida que se multiplica em frutos sempre melhores, sonho de muitos sonhos feito. Rostos atentos, sorridentes, ávidos do saber, sonhadores. Com eles dar passos, seguros, responsáveis, na reciprocidade da partilha, no ensinar e aprender, no respeito e amizade, na valorização de capacidades e ajuda nas fragilidades. Então, encetar voos, pequenos, mais além, e ver-vos partir, também vós confiantes no futuro, livres, perseguindo o sonho, e ele será vosso, e outros seguir-se-ão, e eles também vossos serão, e mais, e mais. E o sonho continua, acreditando num mundo melhor, mais justo, o vosso, o meu sonho. Só assim ensinar faz sentido. É isto chama-se felicidade. Muito E obrigada. eu sonho comanda a vida, Ana Freitas no Culturando, a sonhar e a colocar em prática todos os seus sonhos em livro. Primeiro com o Círculo em 2011, depois segue-se Cintilações em 2015 e agora temos Alfobres de Rios, um livro bem recente, um livro de 2020, um livro que já apanhou a pandemia, mas que não está parado, está aqui prontinho para chegar até às suas mãos. Basta para isso
querer lê-lo. Poesia de Ana Freitas. Ana Freitas, que em 2020 sai com este livro, um Alfobre de Rios, que tem poesia com mensagens certamente diferentes do anterior, rios que derramam, alguns chegam à foz, muitos ficam em nós. É assim que começa este livro de poesia de Ana Freitas. Ana, porquê Alfobres de Rios? Porquê este título? Bom, Alfobres de Rios é uma metáfora, como é óbvio, não é? Ainda que os rios me digam muito, mas Alfobres de Rios, eu não é verdade, toda a gente saiba o que quer dizer alfobres, já várias pessoas me perguntaram. Portanto, alfobres, digamos que é aquele canteiro onde nós pomos as sementinhas e elas germinam, e depois então retiramos e colocamos na horta nos vários talhões. Portanto, digamos que nós eu penso que nós também somos os tais alfobres de rios, não é? Pelas vivências, por aquilo que vamos conhecendo, por aquilo que vamos estudando, etc. Nós temos as nossas ideias, não é? Que germinam do nosso conhecimento, das nossas vivências e no fundo se transformam naquelas coisas que nós vamos fazendo na vida. E portanto, digamos que são os tais alfobres que estão em nós, digamos que é assim um pouco. É muito interessante porque este livro está dividido em talhões, Ana. Porquê talhões? Queres colocar temáticas diferentes em cada talhão? Sim, eles estão organizados um pouco por isso, é verdade. E os talhões surgiram exatamente porque depois da plantinha, da semente germinar e ser uma plantinha, eles são colocados em talhões e temos o talhão da couve, da alface, do tomate, etc. E eu aqui também organizei a verdade do livro. E porque os talhões me dizem muito, eu sou do tempo em que os pais punham os filhos a trabalhar. E nós nas férias, miúdos, quando vinham as férias grandes, quando pensávamos que íamos dormir até mais tarde, tínhamos que nos levantar cedo para ir regar os ditos talhões, de maneira que isso ficou-me cá gravado. Grande verdade, Ana, ia tudo para o É campo verdade. apanhar as batatas, ia tudo para o campo apanhar as cebolas. Noutros tempos, eu também sou do Outros tempo do tempos. campo e gostei muito de fazer parte desse tempo do campo, porque acho que foi muito enriquecedor a Exato. todos os níveis. Vamos a um poema deste livro? Certo. Então, eu vou então dizer um poema que dediquei aos meus pais, que me é particularmente caro, que ao meu pai e à minha mãe, e tem a ver com o Douro, que se chama Eu Sei. Subir o Douro, mergulhar na mina límpida e fresca dos dias primeiros. Sorver lugares, acariciar cheiros, colher os sabores da fruta, beber a doçura dos termossos no ribeiro, caminhar caminhos multicaminhados em passinhos saltitantes de criança, em passadas sôfregas da mudança, no espreitar da juventude. Beijar silhuetas perseguidas, como se o passado não fosse. Palpar então o passado, no fio de água amigo que persevera em afagar o tanque do quintal, que sozinho persiste. Abraçar aquele alegreto de jarros, lindos, viçosos, que por instantes me oferece a ilusão de tudo ser presente. Mãe, vem, o tanque tem saudades de ti. Queremos ouvir os teus cantares de felicidade. Os jarros, mãe, ofereço-te-os para a tua jarra, felizes como dantes, quando eram harpa nas tuas mãos. Pai, as catedrais de vinho estão vazias, clamam-te. Os tonéis, pipas já não se ouvem, carecem da tua voz, da tua energia, do teu cansaço. Tudo emudeceu, Pai, só vivem na minha memória. O mosto já não paira no ar. Eu sei, o mundo pula e avança. Um verdadeiro alfobre de poesia de Ana Freitas. Este livro que pode ser seu, pergunto-te, Ana, como? Como podem as pessoas ter o teu livro na sua mão? E assim podem pedi-lo à editora, a Modocromia,
a editora Modocromia, ou podem me pedir na minha página do Facebook ou por mensagem privada, assim. Ele depois vai estar aí à venda na Porta Editora, na UC, na FNAC, mas para já não está ainda. Vai estar, mas pronto, se as pessoas quiserem, entretanto, claro que sim. E como é que te podem contactar? Através de e-mail? Qual a tua página no Facebook? Ana Freitas, pronto, a minha página é Ana Freitas, e a Modocromia também tem lá a página, também podem pedir por lá, como pretendem. É fácil. E depois é assim, depois enviamos pelo correio e as pessoas não pagam mais porque os portos são suportados pela editora, foi assumido assim. Muito bom, mas eu vejo que este teu livro, Alfobres de Rios, retrata aqui um pouco uma poesia que eu sou franca, acho que é a primeira vez que eu leio um livro de poesia com esta característica, porque tu tens sempre aqui poetas, escritores como Jorge Castro, Mário Pissarra, Risoleta Pinto, Pedro, Torga, Saramago, Camões. Há aqui uma ligação em que tu chegas mesmo a colocar algumas citaçõezinhas, alguns bocadinhos desses poetas nos teus poemas. Eu achei isso assim tão característico e tão giro no fundo, que gostava de saber como é que te surge esta ideia de tu ires buscar estes poetas, no fundo estás a fazer-lhes uma homenagem porque é sinal que os lês, é sinal que gostas deles, que são também alguma coisa que te diz, não é? Que é muito importante para ti. Pronto, exatamente, é evidente que sim, que é uma certa homenagem. Alguns foram convidados de um poema na Vila, outros porque me inspiram, que é o caso do Torga, não é? Torga é um dos meus grandes poetas, um dos que eu mais leio, não só, mas também. Portanto, tem essa característica e alguns desses poemas foram escritos quando as pessoas vieram à sessão do Poema na Vila como convidados, e que foi escrito dessa maneira. E o Saramago foi o caso, a Risoleta Pinto Pedro e o Jorge Castro e outros assim, sim. O António Correia também está aí, muitos outros. Portanto, digamos que eu achei que devia fazer um talhão para homenagear. E acho que ficou lindíssimo, eu de facto fiquei surpreendida quando li o livro, porque achei mesmo assim fofinho poético, muito poético, ter e pessoas assim tão interessantes, mesmo quando vi com Camões, há aqui assim uma ligação. Quando falas de Torga, identificas-te muito também pela natureza, Sim, por seres uma menina é, ligada à natureza. Torga nasceu ali muito pertinho do Pinhão, em Sabrosa, não é? Muito pertinho, e de facto o Torga, enfim, é um poeta maior, não é? E o que ele conta nos poemas e como ele descreve o Douro é brilhante, não é? É mesmo brilhante, é grande, enfim. Ele chama o Douro o poema geológico, e lá naquele miradouro, em São Leonardo de Vila Fura, aquilo é fantástico. Há 2 ou 3 poemas deles inscritos na pedra e nós estamos a olhar para o Douro, mesmo quem não conhece o Douro, é aquilo dito por ele, que é assim uma coisa maravilhosa mesmo, sim. É sem dúvida maravilhoso, mas também vi e senti que este livro é uma viagem. És uma pessoa viajada, inspirada nas tuas viagens, porque há aqui, não sei se tu concordas comigo, um talhão onde a viagem nós estamos a viajar, a ler e estamos a viajar. Exatamente. Eu viajar, no sentido mais lato do termo, digamos que é das coisas mais gratificantes da vida. Eu gosto de viajar nos livros, gosto de viajar mesmo no terreno, e sempre que posso viajo. E, e, e isso traz-me de facto muita inspiração e muito conhecimento para falar das coisas, não é? E é verdade que é um bocado assim. Eu queria dizer que também, em termos de homenagem, há um outro talhão que é da lusofonia, que é o talhão 4, porque a lusofonia é algo que também me diz muito em termos de lusofonia, em termos de países, de língua portuguesa, não é? Porque um dos objetivos, a nossa língua portuguesa é maravilhosa, é rica, é muito intensa, e de facto ela está espalhada pelo mundo, graças à história. Ela está espalhada pelo mundo, e só que é tão diversa e tão rica.
a língua portuguesa em Portugal é uma coisa, a língua portuguesa no Brasil é outra, em Angola é outra, digamos que é uma diversidade cultural imensa. E nós, num poema na Vila, no segundo aniversário, o tema do aniversário foi precisamente a língua portuguesa na diversidade cultural. E a partir daí a exposição foi também uma grande exposição sobre os países da lusofonia, que andou um ano a viajar por Portugal e, e depois, todos os meses, homenageámos um país da lusofonia, em que começávamos pela gastronomia, era uma pessoa desse país que cozinhava para nós. Aliás, começando antes pelo cartaz, que era o cartaz eu fazia sempre com base na pintura de um nativo desse país, era a gastronomia. Depois tínhamos sempre músicos que nos traziam essa beleza da música desses países, era a poesia, portanto foi de facto um ano muito intenso de lusofonia e ainda de vez em quando estamos na lusofonia, muito na lusofonia, e eu de facto admiro a nossa língua e essas gentes todas tão diversas, que no fundo é a nossa língua também, é verdade. E é muito interessante, Ana, porque este Atalhão 4 inicia com a imigração. Eu vou ler-vos aqui um excertozinho, o final, que diz assim: desconhecíamos Vinícius de Moraes, Chico Buarque, da Holanda, e secretamente sabíamos quase nada de Manuel Alegre, Zeca Afonso e tantos outros. Cá e lá a censura existia. Lamentavelmente também nos sistemas políticos fomos irmãos. Um dia, no início da década de 80, livre, atravessei o Atlântico e visitei os familiares que me mostraram uma pequena parte desse seu país enorme, belo, um povo diverso, afável, consciente, a caminho da liberdade. Hoje temos essa liberdade nas tertúlias, temos sempre muita gente brasileira por cá a conviver e a poetizar connosco. Verdade, verdade. De facto, é o valor da liberdade, não é? E felizmente que assim é. E eu fui muito tocada pelo Brasil, por todos eles, mas sobretudo, particularmente por o Brasil, porque a minha mãe eram 12 irmãos e 4 irmãos foram para o Brasil. E houve tios que eu só conheci quando lá fui, porque a minha mãe falava muito deles, pelas cartas que iam chegando e tudo isso, e eu tinha muita pena de não os conhecer e foi muito bom ter lá ido. E é verdade que o ter vivido em ditadura foi uma coisa terrível. Eu às vezes penso, os meus filhos têm consciência disso e transmiti-lhes, mas eu penso que há muito jovem português que não imagina o que é viver em ditadura. Quer dizer, eu não acho, é bom que eles não tenham vivido em ditadura, como é óbvio, mas era importante, é muito importante que eles saibam o que é uma ditadura, que leiam. E eu não acho isso, porque às vezes vemos, enfim, aqui um ressurgimento de políticas que são votados por muitos jovens e eu fico um bocado preocupada porque a ditadura é uma coisa terrível, não é? Ainda que a democracia tenha muitos defeitos, mas é o melhor sistema de todos, como se costuma dizer. Verdade, Ana, concordo plenamente, a ditadura não é? Mas temos que ter conhecimento dela para que possamos viver melhor em democracia e sejamos muito mais conscientes. Estamos com a Ana Freitas, estamos com poesia, está no Culturando. Ana, vou desafiar-te a mais um poema do Alfobre de Rios. Ora, muito bem, sim. Então vamos a isto. Eu vou dizer-vos um poema do Talhão 3, sim, que intitulo Poesia. Poesia, um olhar diferente, um olhar para além do olhar, um olhar de significações múltiplas, é outra forma de dizer o mundo. Pés descalços calejados nas asperezas que lhes dão vida, mãos plainas robustas que talham palavras belas, fortes como a madeira, olhar acutilante do mineiro que perfura as entranhas como se buscasse o centro da terra e se ligasse ao cosmos, buscando luz em troca da própria vida. Arqueologia das memórias, delicadamente escavadas, camada após camada e desenhadas em palavras na quadrícula livre do poema. Poesia, suco da vida, fantasia do futuro, o mistério que dá vida à vida.
É mesmo isso, é suco da vida, a poesia alimenta, a poesia é como eu costumo dizer, é um antidepressivo. Por isso, se ainda não experimentou ler poesia, tem aqui uma boa oportunidade. Ter este livro Alfobres de Rios, de Ana Freitas, um livro com poesia, todo ele em talhões, com várias temáticas e que o pode levar também a viajar. Ana, para além da poesia, tem uma paixão muito grande também pela pintura e pelo teatro. São passatempos prediletos, diria eu, apaixonantes, porque quem gosta, gosta mesmo, tem participado em exposições coletivas, individuais, bem como em peças de teatro e participou ainda numa curta-metragem. Ana, um pouquinho sobre estas paixões, a pintura, o teatro, o cinema, a poesia, como é que é isto? É muita diversidade. Pois, mas eu acho que eu sinceramente já acho há muito que nós somos todos muito complexos, o ser humano é um ser muito complexo e temos muito para dar e que aproveitamos muito pouco. E eu acho que é fundamental e acho que é extraordinário aproveitar, experimentar esta diversidade, estas áreas. Eu até acho que a escola devia cultivar mais estas áreas. E a pintura surgiu-me também em 2000, cerca de 2000, também foi uma experiência que eu já gostaria muito de ter experimentado e de facto adoro pintar, a verdade, porque é uma sessão de liberdade, também é uma sessão de liberdade a pintura. Nós pegarmos numa tela e, sobretudo, sem pensarmos muitas vezes o que é que vamos fazer e começarmos a fazer e as coisas surgem. É uma outra liberdade que, de facto, me apraz muito. É verdade, é verdade. A pintura também é. E o teatro O teatro, também. como é que aparece o teatro? O teatro é assim, o teatro, quem é professor, digamos que sem saber, mesmo sem formação, nós temos que ter alguma coisa de teatro, não é? Porque não podemos ir para uma sala de aula sem pensar que temos que ativar os alunos. Bom, e então, eu pessoalmente, inclusive, fazia muitas, sempre fiz, e como gostava muito, fiz sempre muitos sketches em inglês e alemão, naquelas festas de escola, no Natal, na Semana das Línguas, etc. Fazíamos sempre. Também com as turmas, aqueles aqueles projetos que nós tínhamos que fazer, não é? Paralelamente, eu aproveitava para fazer e, de facto, fazíamos coisas espetaculares. Os alunos são espetaculares, eles, quando nós lhes damos oportunidade, porque no fundo é assim, por isso é que digo que a escola devia fazer mais. E quando saí com uma certa mágoa e várias coisas, e esta foi uma delas, porque todos os alunos têm jeito para alguma coisa. E quando nós temos a oportunidade e lhes damos a oportunidade de não gosta de ler, mas ele possivelmente gosta de montar qualquer coisa, gosta de fazer teatro, gosta de tocar, e através daquilo que o aluno gosta, ele fica motivado para mais. E de facto, eu toda a vida acabei por, mesmo sem ter formação específica, acabei por fazer isso, e lembro-me que a última coisa que fiz lá na escola, assim, em termos de teatro, foi com uma turma de 11º ano, que foi um musical que ficou marcado para todos nós, que era It's Our Life. A turma, de facto, era uma boa turma, gente trabalhadora, mas outras que não, mas todos participaram, os professores também, todos participaram. E era cerca de 1 hora do musical, em que, no fundo, eram levantados e mostrados todos os problemas que um jovem pode ter,
com os pais, com os colegas, com os professores. Sei lá, os problemas da droga, o problema dos miúdos que são vítimas de bullying, essas situações todas eram focadas lá e foi de facto fantástico. Foi levado à comunidade, ainda fizemos alguns espetáculos e foi uma coisa mesmo muito, muito bonita. De maneira que o teatro é isso também, pronto, vem daí. Claro que agora tenho participado noutras situações, é verdade, e tem sido muito interessante. Pronto. E até num poema na Vila, agora em fevereiro passado, o Francisco Queiroz, porque o Poema na Vila também tem um grupo de teatro, um dos elementos de um Poema na Vila, o Francisco Queiroz, é que nos dá essa formação, e nos dá essa formação, e, e entretanto adaptou uma curta-metragem em que eu tinha participado com ele, adaptou para o teatro, e então agora em fevereiro passado também apresentámos isso na ação de um Poema na Vila e as pessoas gostaram muito. É interessante. Fantástico, fantástico, Ana Freitas, aqui a deixar dicas também para a escola, porque não aumentar o teatro, a poesia, as curtas-metragens, as TIC, que agora estão tão em moda e que podem ser feitos trabalhos extraordinários, e as crianças e os jovens têm uma criatividade que basta só abrir horizontes e eles vão para aí fora. Por isso, aqui a Ana Freitas a deixar-vos algumas dicas para quem é professor. Eu cá aproveito tudo. Ana, estamos na reta final, mas ainda há tempo para mais poesia. Antes de pedir um poema, projetos na manga, 3 livros já editados, algumas antologias, muitas tertúlias por aí fora e projetos. Estás a escrever alguma coisa? Sim, vai sempre escrevendo, não é? Eu digamos que para este livro eu fiz uma seleção que fizesse algum sentido, mas digamos que eu fiquei com poemas, dei por mim, fiquei com poemas para um outro livro. Portanto, não sei quando é que vai ser o próximo, mas tenho poemas. Há outra área que eu também gosto, que agora vou participar numa antologia que vai sair pela primeira vez um conto, que é lá em cima em Águeda, na Fundação, qualquer coisa Pinheiro, não me lembro agora, mas pronto. E eu já tenho alguns contos escritos e também também é uma área que eu gosto muito, os contos. E também já tenho escrito algumas coisas em prosa, agora no confinamento, há um bocado estavas a falar nisso, escrevi também 2 textos diferentes no confinamento e pronto, e acho que vai-se por aí, o Poema na Vila irá continuar enquanto houver pessoas e pronto, é assim, ele vai-se fazer. Um dia destes, Ana, vamos ter, temos 3 livros de poesia, um dia destes temos aí um romance, nunca pensaste? Pois, um romance, a questão é que o romance implica muito mais tempo. Os contos também, mas os contos são coisas, claro, são textos menores. Um romance, digamos que eu teria que me dedicar a fundo, não é? E às vezes o tempo continua, é por incrível que pareça, estou aposentada, mas não me sobra tempo para nada. Quer dizer, sobra-me tempo para estas coisas, como é óbvio, não é? Tenho tempo para estas coisas, mas aquilo que nós pensamos que vamos ter rios de tempo não é assim tanto. Mas pronto, não sei essa hipótese. Muito mais teríamos para conversar, estamos mesmo na reta final, mas ainda vamos ter tempo de ouvir novamente a Ana com mais um poema, e eu relembro que estamos com a Ana Freitas, que o seu último livro, Alfobres de Rios de Poesia, pode ser seu. Se quiser também conhecer um pouco mais do trabalho da Ana, pode pesquisar na internet o seu blog, Um Poema na Vila, blogspot.pt, poderá também viajar pela poesia, poderá procurar Ana Freitas também no Facebook, conversar com ela, mandar vir o livro autografado, porque a poesia é também a essência do ser humano. Uma pessoa que lê poesia, que gosta de poesia, de certeza absoluta que é uma pessoa bastante calma, porque a poesia é, como eu disse há pouco, é um antidepressivo. Ana, sei que há muita coisa mais poderíamos dizer, que sei que também fazes parte de algumas associações, sei que estás sempre ligada à divulgação, estás sempre ocupada, como dizias há pouco, o nosso tempo urge, mas não urge para podermos dizer mais um poema. Então, muito bem, eu vou
agradecer-te, Flor, por me teres convidado e muito obrigada e parabéns mais uma vez. Não quero mais, de facto, agradecer a quem se dedica à cultura neste país e quem faz por divulgar como tu. Muito obrigada. E então, em termos de poema, eu vou dizer o último poema do meu livro, do Talhão 5, porque é o futuro. E o futuro está aí e nós temos que olhar para o futuro. Preparando, sabendo o passado, claro que sim, vamos ao futuro. Futuro. Nos meus alfobres semeio rios, regados de ternura, adubados de horizontes, alagados, robustos. Sobre eles construo pontes que derrubam muros do futuro. Muito obrigada pela atenção. Magnífico, um final muito bom mesmo. Muito obrigada, Ana Freitas, por ter estado aqui à conversa comigo neste nosso Culturando que leva a literatura, os livros, a poesia, o romance, tudo o que é cultura, a pintura também, tudo o que é tão belo que nós temos na nossa sociedade. É uma alegria muito grande para mim poder divulgar e poder dar a conhecer também novos talentos, e a Ana foi alguém que eu conheci há pouco tempo. É um prazer enorme poder conhecer alguém que escreve poesia, por isso muito sucesso, e o Culturando está aqui de portas abertas para quando sair ou surgir um novo projeto, para o divulgar com todo o carinho e com toda a dedicação com que nós trabalhamos para o Culturando. Tens meio minuto, como eu costumo dizer, para os agradecimentos que quiseres fazer a quem tu quiseres. Então, bem, muito obrigada, pronto, a ti já te agradeci, Flor. Eu, no fundo, tenho que agradecer, primeiro de tudo, a todos os elementos de Um Poema na Vila, porque é um grupo que sempre que há qualquer coisa, vamos a isso e vamos. Nós temos participado também nas Bienais de Coruche e damos sempre o nosso melhor. Para eles, um muito obrigada também. E para todos os amigos com quem me tenho cruzado na poesia e noutras áreas, porque é com eles que eu aprendo e é com eles que eu construo o meu futuro. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Ana, muito sucesso, e a você que está aí desse lado, o que é que nos resta dizer? Resta-nos dizer muito obrigada por nos acompanharem todas as semanas à terça-feira. Este programa vai para o ar à terça-feira às 20, com repetição à quarta à mesma hora e ao domingo ao meio-dia no 106.3 FM da Informédia Rádio. Já sabe que se quiser estar comigo à conversa sobre os seus projetos, culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e estaremos aqui a conversar sobre aquilo que faz de belo pela cultura. Muito obrigada, até para a semana, fiquem bem, muito cuidado ainda, e nós voltamos com mais um convidado.